Boa tarde, gente. Hoje a gente vai aprender um conteúdo novo que é sobre arcos, tá? Arco de circunferência. Por exemplo, eu tenho a circunferência aqui, tá? E nessa circunferência tem vários pontos. Então, vamos supor que eu tenho um ponto aqui que eu chamo de ponto A e eu tenho um ponto aqui que eu chamo de ponto B, tá? A essa parte aqui... Peraí que eu não tenho um giz que não seja de branco, né? Essa parte aqui, ó, do ponto A até o ponto B, eu chamo de arco, tá? Um arco. Eu tenho esse arco aqui, e daqui do ponto A, desse lado até o ponto B, eu tenho outro arco. É uma coisa muito simples. Aqui esse arco que é menor, eu chamo de arco menor, e esse arco maior, eu chamo de arco maior, tá? Mas para efeitos de cálculo, de conta, a gente vai sempre considerar o arco menor, tá? Só para vocês saberem. Como é que eu indico um arco? Como é que eu vou indicar esse arco? Vou nomear. Vou fazer isso, ó, tá? Essa aqui é a indicação de um arco, de uma circunferência. Arco AB, tá bom? Então, eu vou sempre considerar esse arco menor aqui. Existe o arco maior? Sim, mas a gente vai considerar mais esse aqui, ok? Outra coisa também, importante. Se eu tenho uma circunferência, aqui eu tenho o centro dessa circunferência. Vamos supor que aqui eu tenho um ponto A e aqui eu tenho um ponto B. Observa o que eu tenho aqui. Eu tenho um diâmetro da circunferência, né? A gente aprendeu o que é diâmetro. É uma corda que passa pelo centro da circunferência. Então eu tenho diâmetro. E o diâmetro divide essa circunferência em duas partes iguais. E a cada parte dessa eu chamo de semicircunferência, tá? Eu tenho essa semicircunferência aqui e eu tenho essa semicircunferência aqui, tá ok? Então é isso, a metade de uma circunferência se chama uma semicircunferência, tá ok? Muito bem, vamos lá, vamos seguir em frente. O que a gente vai estudar mais profundamente é o ângulo central, por exemplo. Ângulo central. O que seria um ângulo central? Tá? Vamos lá. Eu tenho uma circunferência, tá? Aqui. Tenho o centro dela aqui. Eu tenho um raio que vai do centro até esse ponto A. E eu tenho outro raio que vai do centro até esse ponto B, tá? Observa que aqui forma um ângulo. Vamos supor, vou usar o exemplo do livro, que tem um ângulo, que eu tenho, esse ângulo meça 70 graus, tá? Então, ó, esse ângulo aqui, formado por esses dois raios, ele mede 70 e mais, tipo assim, esse ângulo que a gente chama de ângulo central, tá? Esse ângulo aqui formado por esses dois raios, a gente chama ele de ângulo central. Ele é um ângulo correspondente a esse arco aqui, tá? Qual é o ângulo correspondente a esse arco AB? É um ângulo de 70 graus, tá? Então eu vou dizer isso aí. Como é que eu posso dizer? Que a medida desse arco aqui é de 70 graus. Por quê? Porque o ângulo central mede 70. Então, a medida desse arco aqui também vai ser 70 graus, tá? Se eu tenho 70 graus aqui, aqui esse arco vai ter 70 graus também. Vai ser a mesma medida, tá? Então, o que acontece? O arco tem o ângulo central tem a mesma medida do arco que é correspondente a ele, tá ok? Vou colocar escrito aqui. Medida do arco AB é igual a medida do ângulo central. É igual a medida do ângulo central correspondente a ele.
Pronto, tá? Então, o que acontece? Quem que determina esse ângulo aqui? É exatamente a abertura desse arco, né? Se eu tivesse o A aqui, o arco aumentaria, esse ângulo aumentaria. Então, quem determina a medida do ângulo central? É o arco. Então, esse arco, ele é correspondente ao ângulo, né? A medida do arco é igual à medida do ângulo que é correspondente a ele. Ok? Vamos ver isso aí no exemplo numérico para a gente ver como é que vai ficar? Como vai aparecer nos exercícios? Uma coisa que é importante eu ressaltar para vocês, né, enfatizar, né, fazer uma observação, que um ângulo todo aqui, ó, toda é uma volta inteira, vai medir 360 graus, tá vendo? Esse pedaço aqui é 70, mas tudo isso aqui em volta, no total, a gente tem que sempre lembrar que é igual a 360 graus, tá? Uma volta completa é igual a 360. Esse pedacinho é igual a 70. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma circunferência aqui, tá? Então, eu tenho centro. Então, eu vou falar assim, ó. Aqui eu tenho 90 graus, é o ângulo central, tá? E isso aqui, esse pedaço aqui, que é o arco, mede 4x mais 10 graus. Mais 10 graus, né? Então, o que acontece? Eu sei que eu tenho a circunferência, que é o centro, o ângulo, então eu tenho 90 graus, esse 90 graus é o ângulo central, correspondente a esse arco aqui. O que eu sei com relação, como é que se relaciona o ângulo central e o arco correspondente a ele? Tem a mesma medida. Então, eu posso dizer que isso é igual a isso, né? Então, eu vou dizer que 4x mais 10 graus é igual a 90 graus. Ou seja, a medida do arco é igual ao ângulo central correspondente a ele. Tenho uma equaçãozinha do primeiro grau, vou resolver. Vou dizer que 4x é igual a 90 graus. Esse 10 positivo passa para cá como negativo. 4x vai ser igual a 90 menos 10, 80. X vai ser igual a 80 graus sobre 4, que vai ser igual a 20 graus, tá? Então, na realidade, x é igual a 20 graus. Pronto, achei. É assim que vão aparecer os problemas de ângulo central, tá bom? E é isso, gente. Até a próxima.